Olá, seja muito bem-vindo ao episódio 3 da nossa série Despertando com o autor Joseph Murphy, Os Milagres da Sua Mente, Como Atrair Riqueza. Seja bem-vindo ao canal Mentalidade Una, que você encontra conteúdo sobre o despertar espiritual. Então, se você está aí vivenciando o seu processo de despertar, está nesse início aí de aprofundamento em si mesmo e buscando entender a sua existência, o seu propósito aqui nessa jornada, vem comigo, segue o canal, aproveita para acompanhar esse estudo e tentar absorver o máximo que você puder de conhecimento para poder usar isso de ferramenta no seu processo, né? Quanto mais conhecimento, mais poder interior da gente traduzir o nosso eu interior e compreender, né, de que forma ele está nos guiando e nos orientando nessa jornada para a gente se conectar cada vez mais com a nossa verdade. Tá bem? Então, muito prazer, eu sou a Cristine Costa, sou facilitadora de processo de despertar espiritual, terapeuta holística, e aqui você encontra sempre um conteúdo, né, que tem aí a ver com esse tema que eu sou tão apaixonada, que eu gosto tanto, e tem todo esse propósito aqui no nosso canal de levar um pouquinho sempre de conhecimento, de conexão com essa sua espiritualidade, com o seu eu interior, tá bom? Então, nós estamos na leitura, né, do Os Milagres da Sua Mente, Como Atrair Riqueza. Esse episódio 3 faz parte do capítulo 3 da primeira parte, Os Milagres da Sua Mente, e o tema de hoje do capítulo é a mente subconsciente e o alcoolismo. Então pega uma água, pega um café, traga alguma coisinha para você tornar esse momento prazeroso, esse momento de conexão, onde você possa relaxar e assistir essa leitura junto comigo. Se você tiver esse exemplar, pega o seu livro também para a gente ler juntos. Então vamos dar início à nossa leitura de hoje. O alcoólico é uma pessoa que se encontra mentalmente doente e que precisa de reparação mental. Quem tem uma relação problemática ou compulsiva com o álcool, quem se embriaga com frequência, não consegue beber de maneira normal como os amigos. Essa pessoa é uma alcoólica crônica. É capaz de beber durante dias, semanas e até meses seguidos. O alcoólico diz sentir-se regularmente dominado por uma paixão por beber. Ele é vítima de um hábito, porque as ações que o levaram à intoxicação se repetiram tantas vezes que ele criou um padrão subjetivo na sua mente subconsciente. Visto que o alcoólico já cedeu antes ao desejo, ele receia ceder-lhe mais uma vez, o que contribui para as constantes recaídas, uma vez que a sua mente subconsciente está sempre a ser sugestionada por esse medo de voltar a beber. É a imaginação que faz com que o alcoólico volte a beber intermitentemente. As imagens que foram gravadas na sua mente subconsciente começam então a dar frutos. Ele imagina uma celebração alcoólica em que os copos se vão enchendo e esvaziando, à medida que uma sensação de tranquilidade, prazer e relaxamento vai tomando conta dele. Se ele der asas à imaginação, acabará por sair para comprar uma garrafa ou procurar um bar. O alcoólico esforça-se e usa a força de vontade para superar o hábito, ou a sua desgraça, como ele o chama. Quanto mais esforço ou força de vontade põe nessa tentativa, mais ele se afunda nas areias movediças da dependência. Invariavelmente, o esforço sai sempre derrotado, e o que acontece é sempre o oposto do desejado. A razão para isso é óbvia. A sugestão de impotência para superar o hábito domina a sua mente. A mente subconsciente é sempre controlada pela ideia dominante. Entre duas proposições contraditórias, ela aceitará a mais forte. Essa parte aqui ela é super importante a gente ter atenção, porque isso vale para tudo, para todas as nossas experiências, para todos os nossos hábitos enraizados, né? Para todas as nossas crenças mais enraizadas. Poderia levar isso com relação ao dinheiro, com relação a relacionamentos. E aqui ele está dizendo como o exemplo que ele tá trazendo é o vício do alcoolismo. Mas essa questão, né, da predominância de um hábito, né, ele é mais forte, aquele hábito que é mais forte, ele vai sempre ser dominante, a gente pode levar
Isso para tudo, né? Com relação à escassez. Se você está aí buscando a abundância, mas você tem aí um hábito de escassez muito enraizado, ele sempre vai ser dominante. Então a gente tem que doutrinar e alimentar esse hábito abundante através da presença com muito mais força de vontade, vamos dizer assim, com muito mais constância mesmo para poder superar essa força antiga, né, desse hábito antigo. Então, né, a razão para isso é óbvia. A sugestão de potência para superar o hábito domina a sua mente. A mente subconsciente é sempre controlada pela ideia dominante. Então, se a sua ideia dominante de relacionamento é que você nunca dá certo para ninguém, se essa ideia é dominante, toda vez que você encontrar alguém, você vai dentro desse relacionamento reforçar essa ideia. Você vai buscar um caminho inconscientemente para reforçar de que você não dá bem com ninguém. Então, essa ideia dominante, ela precisa ser diminuída, vamos dizer assim, através da presença, através dessa conexão com a presença, para você, de uma forma consciente e intencional, criar um novo caminho, uma nova ideia sobre relacionamento, por exemplo, né, dentro desse exemplo que eu trouxe, é que, não, eu me dou bem sim, eu consigo ter relacionamentos saudáveis, por exemplo. Então esse trecho é bem interessante porque ele fala do alcoolismo, a gente pode levar para qualquer processo nosso que a gente tenha dificuldade em transpor na nossa experiência, né? Cada ideia dominante sobre algo que a gente tem, quando a gente está fazendo um esforço consciente através do nosso autoconhecimento, muitas vezes é mais difícil e a gente desanima, mas não desanima, é porque aquilo tem uma força dominante muito grande, né, no seu sistema de pensamento. Então, quanto mais você trabalha a presença, a conexão com o seu divino, esse estado de estar presente e observando a sua experiência de vida, mais você consegue alimentar a ideia consciente, a ideia diferente que você está criando, essa nova forma que você quer criar com relação àquilo que você tem aí experienciado, tá bom? Entre duas proposições contraditórias, ela aceitará a mais forte, ou seja, a sua ideia dominante sempre vai ser mais forte. O nosso caminho de autoconhecimento, aqui através da mentalidade una, que é o propósito dos meus atendimentos, é a gente construir uma nova forma de experiência e torná-la mais dominante através da presença. A gente só consegue através da presença porque o nosso sistema é condicionado. Ele está condicionado a essa ideia dominante. Então, é muito mais fácil ele recorrer a ela do que ir para o caminho novo. Mas existe uma estratégia da presença, da conexão com o divino que a gente consegue aí trilhar, reforçar uma ideia nova, dominante, vamos dizer assim. Portanto, o ideal não é se esforçar. Esse método será desenvolvido ao pormenor neste capítulo. Então, vamos ver o que ele traz aqui. A primeira bebida acorda o alcoólico. Costuma dizer-se que o primeiro gole é fatal para quem tem problemas com o álcool. O alcoólico é quase certo que ele continuará a beber até cair inconsciente. O alcoólico normalmente faz todos os tipos de promessa como nunca mais. No entanto, essas declarações não têm significado algum. Ele fica então dominado pela culpa e por um terrível sentimento de remorso e vergonha. Além disso, está feito um farrapo. Temporariamente, pelo menos, é obrigado a abster-se do álcool. Na verdade, o alcoólico sofre física e mentalmente. As mãos trêmulas e os músculos contraídos revelam uma mente perturbada. Ele pode ficar noites a fio sem dormir. Geralmente perde os amigos e é abandonado pela própria família. Alguém que chega a esse ponto perde o prestígio, o respeito e a posição social que tinha. O alcoólico torna-se com frequência um mentiroso crônico, muitas vezes um mendigo. Talvez o leitor se pergunte qual a causa? Por que ele é assim? O que faz com que um cidadão respeitado, ilustre, se refugie na bebida até acabar na lama? As razões mais comuns apontadas pelos alcoólicos são muitas e variadas. Essas são algumas das mais populares: complexo de inferioridade, sentimento de não ser amado, sensação de medo, insegurança, inaptidão para o tipo de trabalho ou profissão exercida, medos ocultos, medo de viver, recusa em aceitar responsabilidades e uma série de outras razões. Encontrará um grande número dessas supostas causas e muitas outras adquiridas ao longo dos anos. Pense sobre o seguinte: se é alcoólico, quantos meses demorou e quanto dinheiro já gastou para chegar a essa situação?
Talvez tenha levado um ano e gasto uma grande quantidade de dinheiro, além do enorme esforço que deve ter feito para chegar a ser um alcoólico inveterado. Depois de encontrar o que julga ser uma causa para a sua situação e de lhe dar um nome sofisticado, como complexo de rejeição, o que pensa fazer para resolver o assunto? Se eu lhe disser a causa do seu alcoolismo, isso não fará de si uma pessoa sóbria. No entanto, há uma forma de recuperar a lucidez, a paz de espírito e uma vida normal. O que eu vou dizer a seguir pode contrariar as suas apreciadas teorias. Você é a causa do seu alcoolismo. Ele é causado pela sua atitude mental tortuosa em relação à vida. Os seus pensamentos, sentimentos e crenças, além daquilo que você consente que entre na sua vida, determinam o seu mundo. Quando digo o seu mundo, quero dizer o seu corpo, as suas questões, a sua reação à vida, a sua saúde, as suas finanças e todas as fases da sua vida. Os seus pensamentos habituais configuram a sua atitude mental. Eles ganham consistência, cristalizam e produzem a sua reação mental à vida, às pessoas e às coisas. Os pensamentos que ocupam constantemente a sua mente geram emoções. Aquilo que tem por hábito pensar traz-lhe a desgraça ou a felicidade, saúde ou a dor, realização pessoal ou uma profunda frustração, equilíbrio mental ou tensão e ansiedade. Os seus pensamentos podem fazer de si um bêbado ou uma pessoa soberanamente sóbria. Tenho por missão e objetivo familiarizá-lo neste livro com o funcionamento da sua mente subconsciente, fonte de sabedoria e poder. É a energia psicológica mais poderosa com a qual podemos entrar em contato. É fantástico. A mente subconsciente expressa o que está gravado no seu pensamento. O modo como pensa e sente revela-se também em todos os aspectos da sua vida. Os pensamentos que deposita na mente subconsciente são os causadores do seu consumo de álcool. Portanto, não precisa mais de continuar a procurar causas. A partir deste momento, pare de culpar os outros, dizendo que eles são os culpados. Conheço as desculpas habituais. Não consigo dar-me bem com meu marido ou a minha mulher. Nunca tive uma oportunidade, os meus pais não me amavam. Sou órfão. Tenho um complexo de inferioridade. Perdi todo o meu dinheiro. A minha família morreu toda quando eu era jovem. Vou insistir mais uma vez neste ponto. A causa do alcoolismo está em si, nos seus pensamentos e crenças acerca da vida, das pessoas e do mundo em geral. Tudo aquilo em que pensou durante um certo período de tempo foi absorvido pela sua mente subconsciente. Esta, por sua vez, fabricou e expressou essa informação à imagem e semelhança dos seus pensamentos. E mais uma vez eu reforço, ele está trazendo aqui o exemplo do alcoolismo, mas isso é para tudo na nossa experiência. Somos nós que criamos através das ideias, dos pensamentos e dos conceitos que nós fomos adquirindo ao longo da vida. Isso vai se tornando a expressão da nossa realidade. Agora, familiarize-se com esse reservatório infinito de força e poder de cura dentro de si, que é a mente subconsciente. Se é alcoólico, admita. Não se esquive ao problema. Muitas pessoas continuam alcoólicas porque se recusam a admitir o fato. A sua doença é uma instabilidade, um medo interior. A sua recusa em enfrentar a vida leva-o a fugir das suas responsabilidades através da bebida. Um fato interessante sobre o alcoólico é que ele não tem livre-arbítrio. Ele julga que tem, até se vangloria da sua força de vontade. O ébrio diz, cheio de valentia, não volto a tocar em bebida. No entanto, ele não tem poder para sustentar o que diz, porque não sabe onde ir buscá-lo. O alcoólico vive na prisão psicológica que ele próprio criou e está preso às suas próprias crenças, opiniões, aprendizagens e influências externas. Ele é como a maioria das pessoas.
Uma criatura de hábitos está condicionada a reagir de uma determinada forma. Eu vou ler esse pedaço de novo e vamos voltar a reforçar que isso é para tudo na nossa experiência. Ele é como a maioria das pessoas, uma criatura de hábito está condicionado a reagir de uma determinada forma. Todos nós, através das nossas experiências, fomos condicionados a reagir à vida de uma determinada forma. Quando chega num determinado momento que a gente está no ápice, que a vida não dá certo, no ano está estagnado, que vem esse estalo para a gente despertar, é para a gente se conectar com essa energia interior, porque é o caminho que vai permitir a gente recriar, se descondicionar desse estado condicionado e viver em presença e criar alternativas interiores, emocionais, de pensamento, de mentalidade, de presença para poder sair desse hábito condicionado. A condição, ela tá ali, você experienciou, mas você, através da presença, da conexão com o seu eu divino, da conexão com a sua mente subconsciente, você consegue recriar essa nova forma de experimentar. Tanto que é o lema da mentalidade Una, o lema do Una, que é: você não é os seus pensamentos, você não é os seus hábitos, você não é esse estado condicionado, você não é aquilo que te aconteceu até hoje, você é essa consciência, essa mente subconsciente por detrás de tudo, que pode escolher uma nova forma de existir, e através da presença, através de construções de intenções conscientes e se tornar coerente a essa nova forma de pensar, você consegue aí fazer essa transformação na sua vida e na sua realidade, tá bom? É preciso que ele construa uma maneira de pensar baseada na ideia de liberdade e de paz, para que estes conceitos alcancem a mente subconsciente. Então, foi exatamente aquilo que eu acabei de dizer. É preciso que ele construa uma maneira de pensar baseada na ideia de liberdade e de paz, para que estes conceitos alcancem a mente subconsciente. Esta poderosa instância irá libertá-lo de todo o desejo de álcool. E o alcoólico, com uma nova compreensão de como funciona a sua mente, pode, a partir de agora, sustentar as suas declarações e provar a si mesmo que é capaz de as concretizar. A sua mente subconsciente está condicionada pelas suas crenças e hábitos. Mais uma vez, eu vou repetir. A sua mente subconsciente está condicionada pelas suas crenças e hábitos. Se o alcoólico quer realmente libertar-se do hábito de beber, já está curado a 51%. Quando o seu desejo de abandonar o álcool é maior do que o de continuar a beber, ele não tem grandes dificuldades em alcançar a sua total libertação. O alcoólico deve recondicionar a sua mente. Existem modos de fazer isso. Quando pensa o bem acontece. Quando pensa o mal aparece. Estes são exemplos simples das leis mentais. Se vive angustiado e cultiva esse estado depressivo, a angústia e a tristeza marcarão as suas experiências externas. Se a sua mente é dominada por ideias de paz e acredita na boa sorte em relação ao que pretende alcançar, o seu futuro será próspero. Conhecer as possibilidades dessas leis mentais é deixar-se arrebatar por uma inspiração e uma fé novas. O alcoólico aprende que a mente amplifica todo o pensamento nela plantado. Se ele envolver a mente no conceito de liberdade em relação ao hábito, à dependência e de paz de espírito, e se mantiver a atenção focada nesse sentido, vai ser capaz de gerar sentimentos e emoções que vão gradualmente dar uma energia emocional ao conceito de liberdade e de paz. Qualquer ideia a qual se insufla esta energia emocional é aceita pela sua mente subconsciente e torna realidade. Ou seja, toda aquela ideia que você consegue trazer a sensação para o seu corpo, você sentir que é verdade, é aceito pela mente subconsciente. A gente não consegue muitas vezes de primeira, porque às vezes a gente só está querendo aqui. O nosso corpo ainda está sentindo o padrão antigo. Então a gente tem que entrar no estado onde a nossa mente e o nosso corpo estejam em total integração de pensar e sentir, para que isso se torne realidade, se torne realmente um hábito. Onde eu parei? Deixa eu ver que eu me perdi. O alcoólico tem de perceber que pode extrair algo de bom do seu sofrimento, que este não foi em vão.
Aliás, que benefício pode haver em continuar a sofrer? Continuar com essa dependência só lhe vai provocar deterioração física e mental e aumentar a decadência. Diga não a essa ânsia agora. Não se esqueça de que o poder da sua mente subconsciente existe para o apoiar. Mesmo que a melancolia o invada e que os tremores tomem conta de si, imagine a alegria e a liberdade que o esperam. Esta é a lei da substituição. Se a sua imaginação o levou à garrafa de álcool, deixe que a mesma agora o conduza à liberdade e à paz de espírito. Sofrerá um pouco, mas será por uma boa causa. Terá de aguentar como uma mãe tem de suportar as dores de parto. De certa maneira, dará à luz a um filho da mente. O seu subconsciente dará à luz a sobriedade. Muito bonito isso. Nós somos sempre controlados pelos nossos pensamentos, quer saibamos ou não. A partir de agora, o leitor está plenamente consciente de que a sua mente subconsciente aceita sem questionar os pensamentos gravados por si. Pode agora começar a controlar a sua vida. Disciplinar a mente significa pensar de forma construtiva e equilibrada. O alcoolismo é um distúrbio de ordem mental, que ocorre devido a uma confusão mental e a um pensamento caótico. Através da rejeição, através da repetição e da dependência em relação ao poder do álcool, o alcoólico cria um padrão mental profundo, gerando uma tendência subconsciente para beber de modo desenfreado. Depois do primeiro copo, já não está em jogo um desejo ou um impulso físico, mas sim uma ânsia puramente mental ou subconsciente, devido ao fato da pessoa ter instalado na sua mente subconsciente um barman mental, que diz, logo após a primeira bebida, outro copo, outro copo. Isso acontece, é claro, devido ao velho hábito e à antiga sugestão, outro copo, profundamente gravados na mente subconsciente, ou seja, a gente já não está mais presente. Quem dominou foi essa criatura, né, que a gente chama através, né, da psicanálise, da psicanálise e espiritualidade, que são as nossas criaturas. É como se essa criatura alcoolizada, alcoólica, incorporasse, tomasse conta, já não é mais a sua presença controlando, já é aquela energia ali, se retroalimentando naquilo que ela está condicionada. Não se trata de uma condição que o obriga à partida a beber, mas que o obriga a continuar a beber após ter ingerido a primeira bebida. Quando o alcoólico dá o primeiro trago, envia um sinal ao seu subconsciente, o qual, por força do hábito, põe a trabalhar um barman mental que passa a governar as ações do alcoólico. O alcoólico não conseguiu realizar os seus desejos na vida e vive frustrado. Ele não sabe que existe um poder que lhe permitiria alcançar os seus objetivos e ter uma vida plena e feliz. Durante demasiado tempo foi enganado pela crença de que era incapaz de se expressar na sua área de interesse. O fruto dessa sua frustração é beber de forma doentia. Todas as sementes, pensamentos, dão frutos da sua própria espécie. A mesma mente subconsciente que neste momento leva o alcoólico a beber também pode curá-lo e libertá-lo. Em seguida, mostro-lhe uma técnica específica que pode ajudá-lo a libertar-se. Trata-se de uma lei psicológica que, se for aplicada, irá lhe dar paz mental. Primeiro passo. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Então, o primeiro passo da técnica que o Dr. Joseph Murphy vai trazer para o processo de alcoolismo. Sente-se numa poltrona ou deite-se num sofá. Durante alguns minutos, diga a si próprio para relaxar. Entre num estado de adormecimento, de sono ligeiro. Neste ambiente relaxado, silencioso e receptivo, você sabe que está prestes a usar uma fórmula sugestiva que entrará na sua mente subconsciente e se tornará livre. Segundo passo. Neste estado semi-adormecido, diga ao seu subconsciente: estou livre desse hábito. Tenho paz mental.
Deixe-se penetrar pelo sentimento e a alegria de ser livre. Faça isso durante 5 minutos ou mais. Terceiro passo. Imagine que um ente querido está de pé à sua frente neste momento. Mantenha os olhos fechados. Talvez seja o seu médico, a sua mulher ou o seu marido. Ouça essa pessoa amada dizer-lhe parabéns. A palavra parabéns sugere-lhe a si uma total sobriedade e paz de espírito. Por outras palavras, uma total libertação em relação ao hábito. Ouça as palavras uma e outra vez, até sentir um efeito agradável. Cause o efeito que o satisfaça, ou seja, fique nesse estado, imaginando a pessoa, repetindo esse parabéns, até que você traga a sensação para o seu corpo dessa satisfação, né, desse efeito satisfatório no seu corpo. O seu corpo precisa sentir, como eu falei anteriormente, né, ele precisa se integrar a essa imagem, a esse pensamento que você está fazendo através da sua imaginação, que é alguém te parabenizando por ter se livrado desse hábito, né? Então, visualize e tente repetir a cena, o parabéns, visualizar cada vez mais até trazer essa sensação, essa satisfação para o seu corpo. Se durante o dia adormecer enquanto realiza essa prática, fique seguro de que o seu esforço não foi em vão. Aconselho a repetir este método 2 ou 3 vezes por dia. À noite pode deixar-se embalar com a palavra parabéns, que já sugere uma cura total. Este pensamento entrará na sua mente subconsciente à medida que continua a sugestioná-la, fazendo com que todo o seu desejo de beber se dissipe. A técnica acima não é uma fantasia ou um mero sonho acordado. Só se torna num devaneio onírico se não acreditar que a sua imagem mental seja realidade. Se já, depois de fazer essas sugestões ao seu subconsciente, a dúvida ou medo ou a melancolia espreitarem, basta lembrar-se do exercício mental feito durante algumas horas antes, ou naquela manhã, quando plantou uma semente que agora germina no escuro da sua mente mais profunda para lhe dar frutos. O leitor sabe que aplicou uma lei psicológica e que a semente acabará realmente por transformar-se naquilo que concebeu mentalmente. Tome cuidado para não perturbar a semente com pensamentos negativos de medo e desespero. Passe este filme interno várias vezes ao dia no seu ecrã mental. Este filme do subconsciente é sensível. Não o exponha a nuvens negras do pensamento negativo. Quando a dúvida, o medo, a preocupação e a depressão o invadirem, lembre-se tranquilamente de que você rodou um filme que está neste momento a ser editado na sua mente subconsciente. Todos os obstáculos e tentações que lhe surgirem no caminho podem ser superados mantendo a mente fixa no seu objetivo. Com perseverança e fé na lei mental empregada, será capaz de experimentar a alegria da sua recém-descoberta liberdade, a emoção de estar sóbrio e de ter paz mental. Um dos piores casos de alcoolismo que testemunhei em 35 anos foi curado deste modo simples. Aconselhei o indivíduo a repetir a palavra liberdade todas as noites antes de dormir. Na primeira noite, ele repetiu para si durante cerca de meia hora, antes de adormecer. Acordou completamente curado e agora ensina os outros as leis da mente. Acredite no seu filme mental e verá os resultados acontecerem na sua vida. Então aqui foi um capítulo super interessante, com o exemplo aí que ele trouxe, o autor trouxe do alcoolismo, né? E reforçando que, né, a gente pode levar esse treino na mente, essa sugestão da lei psicológica que ele trouxe, exercício para tudo na nossa experiência. Basta a gente estar sempre bem consciente, bem presente para aquilo e se conectar e trazer de fato a sensação para o corpo.
Tá bom? Então espero que você tenha gostado desse episódio. Deixa aqui nos comentários o que você achou. Não deixa, né, de curtir também, compartilhar para a gente mostrar para o YouTube que esse canal é relevante, para que ele possa entregar para mais pessoas e o nosso, né, a nossa egrégora e a nossa comunidade crescerem cada vez mais e a gente poder expandir aí, se unificando através da nossa mente unificada para fortalecer a consciência, tá bom? Então, muito obrigada pela sua presença até aqui. A gente se vê no próximo episódio.